Bom dia. Nessa manhã eu venho mais uma vez aqui conversar um pouquinho com vocês, testemunhar, né? Fazer notório as obras do Senhor em meio aos tempos, em meio aos anos, porque o Senhor sempre trabalha, né? Nós vamos ler em Abacuque 3, oração do profeta, né? O profeta orou: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Até aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Então eu meditei como a obra do Senhor pode ser conhecida em meio aos anos. Por isso eu vou testemunhar daquilo que eu passei, daquilo que eu ouvi, que os meus olhos viram, dos acontecimentos e dos milagres que eu vi o Senhor realizar. Os milagres podem ser pequenos e podem ser grandes, não é verdade? Às vezes, você precisa de uma grande cura e você recebe o milagre. E isso deve ser testemunhado. Por quê? Porque isso engrandece o nome do nosso Deus. Isso o faz conhecido. Não é verdade? Mas às vezes, uma pessoa precisa de muito pouco. Às vezes precisa de 5 quilos de arroz em casa. Às vezes precisa de 1 litro de leite em casa. E o Senhor manda alguém lá. E isso também é um milagre. E também deve ser conhecido. Porque o Senhor faz todas as coisas conforme a necessidade dos seus. Não é verdade? Quantas coisas o Senhor fez na minha vida em meio a esses anos? Quantas coisas o Senhor fez nesses 30 anos? E antes também. Quantas? Eu vou contar um pequeno testemunho. É um grande testemunho. Mas para alguém que às vezes precisa de uma coisa muito grande e acha que isso é impossível, o grande é possível para Deus, o pequeno também é possível para Deus. Eu conheci uma irmã numa das igrejas que eu frequentei. Eu conheci uma irmã que tinha necessidades financeiras grandes. Ela trabalhava, era uma senhora de idade, ela trabalhava com a manutenção e limpeza de uma igreja, e na época ela recebia muito pouco. O salário na época era R$240, R$250 mensais. Ela recebia 80 para limpar a igreja 2 vezes por semana, 8 vezes no mês. Era pouco. Ela morava bem próximo à igreja. Ela morava numa casa simples, às vezes eu passava na rua, sabia que era uma casa simples, nunca tinha entrado na casa dessa irmã,
sabia que ela tinha necessidades. Uma manhã, depois de uma consagração, algo lá na igreja, o Espírito Santo me impeliu a fazer uma visita a essa irmã. Essa visita, geralmente eu ia fazer visita com pessoas. Nessa manhã eu fui fazer uma visita sozinha a ela. Levei um pão, algo para tomar um café, e chegando lá, eu bati, ela abriu, e entrei. Quando entrei, observei. Eu sou uma pessoa, sabe, fui criada, minha mãe nos ensinou com muita organização, né? A parte externa da casa, o quintal sempre muito limpo. E a minha casa, quem me conhece, a gente sempre tem as coisas bem organizadas, bem limpas, e tudo nos seus devidos lugares. E eu entrei e aquele quintal realmente era tudo muito desorganizado, era uma bagunça, sabe? Tinha vários tipos de entulhos, de coisas, sabe? Que na realidade não tinham valor, mas que estavam lá entulhadas. E era uma casa muito antiga, uma casa velha, de madeira, algumas madeiras quebradas, Era um local realmente muito simples e mal cuidado. Eu entrei, irmã, tudo bem? A paz do Senhor. Vim te fazer uma visita. Ela falou assim, vou fazer um café para nós. E ela tinha uma mesa muito pequena, assim, era como um aparador, eu me lembro, redonda, pequena. Ela colocou 2 xícaras, assim, eu tinha levado o pão para o café. Nós sentamos a conversar. E com uma pessoa com tantas necessidades, normalmente essa pessoa sempre fala da necessidade dela. E ela começou a falar da necessidade dela, necessidade financeira, que faltava isso, que faltava aquilo, que ela trabalhava, o único serviço era lá na igreja, mas era pouco, que faltava tantas coisas para ela, e ela estava falando, sabe? E logo o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem que está na palavra de Deus, da nossa fidelidade ao Senhor, no muito, no pouco. Ele nos colocará no muito. E eu, automaticamente, o Espírito Santo já ministrou ao meu coração o que eu deveria falar para ela, a respeito da mudança que poderia acontecer na vida dela a partir de uma tomada de decisão diferente, baseado na fé e na palavra de Deus. Eu pensei isso, e ela continuou falando, e o Espírito Santo falou a mim, fale. E eu falei, falo nada. Como que eu vou falar de oferta, de dízimo para uma pessoa que está em extrema necessidade? Eu não vou dizer. Mas eu sempre sou aquela que ouço e retruco. Eu falei assim, tá bom, eu não vou dizer, a não ser que ela fale alguma coisa a respeito de dinheiro. Muito explícito assim. E continuamos conversando ali. E ela falou comigo que precisava fazer um exame de saúde, que ela tinha aqui no centro da cidade, e que ela estava com dinheiro contado para ir na cidade. A passagem de ônibus naquela época era R$1,50. E ela tinha a passagem para ir e para voltar, R$3. Ela falou para mim. Aí o Espírito Santo fala. E eu tinha dito, né? Se falar alguma coisa a respeito de dinheiro, então eu falo. Aí eu tive que obedecer, né? Eu tive que falar. Eu falei, então, irmã, já que nós estamos falando a respeito de necessidades, e como nós temos um pai que tudo sabe, que tudo vê, e que esse pai quer sempre nos ensinar,
eu tenho uma palavra para a irmã a respeito disso, uma palavra vinda do céu para ti nessa manhã. E eu falei para ela, a irmã acaba de me dizer que tem nas suas mãos R$3. O que a irmã vai fazer com esses R$3? Já está definido, não está? A irmã diz que tem para ir no centro, para um exame médico e voltar para casa. Não tem mais nenhum centavo. Então, eu convido a irmã nessa manhã a fazer diferente. Desses R$3, a irmã vai tirar 30 centavos e vai fazer uma prova com Deus. E a irmã vai agir a fé, a irmã vai no centro, vai deixar os 30 centavos em casa, vai no centro com R$2,70. E algo vai acontecer a partir daí. Falei isso, tomamos café e fui embora. O que eu posso te dizer? Que eu vi a vida dessa irmã depois desse acontecimento. Eu vi a vida dessa irmã que estava aqui estagnada. Eu vi a vida dessa irmã ir. Ela foi. Primeira coisa, ela deixou de ser uma mulher sozinha, cuidando de uma neta, com tantas coisas a fazer. Uma filha dela voltou para casa. Essa filha foi trabalhar com alimentos, com verduras do céu. Eu não sei se era Ceasa, eu não sei se ela tinha uma barraca, se ela vendia, eu não sei. Eu sei que essa filha voltou para casa, começou a trabalhar com alimentos, com verduras. Aquele terreno tão desorganizado, agora era tudo limpo. Tinha umas barracas, umas tendas, sabe? Porque ela tinha que guardar as coisas ali. Quando ela voltava da feira ou quando ela voltava de vender, ela tinha que ter tudo organizado. Aquela casa recebeu reforma, recebeu pintura. Agora, aquela casa não era uma casa mais desprezada, já não era uma casa sem vida. Era uma casa que você passava, tinha movimento de pessoas, tinha alegria. O que eu posso te dizer nessa manhã é que quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós agimos a nossa fé, em qualquer que seja a nossa necessidade, baseado no que nos ensina a palavra de Deus, o Senhor age, o Senhor faz, porque Ele vela para cumprir as promessas que Ele faz aos seus filhos. E nós somos filhos deles, tanto aqueles mais abastados, como aqueles menos favorecidos. Todos nós precisamos do alto. Todos nós precisamos de uma palavra de incentivo sempre. Todos nós. Você vai para a internet, são tantas pessoas tão entendidas, são tantos coaches hoje em dia, ensinando isso, ensinando aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Mas até esses têm necessidades. Até esses têm necessidades. Então, para Deus, somos todos iguais. Somos todos dependentes e todos necessitados. Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos tempos. Que o Senhor seja conhecido pelos nossos testemunhos, pelo seu testemunho. Nessa manhã.
em mais essa manhã. Eu vim até você para falar um pouquinho daquele que tudo pode. Um beijo. Até qualquer hora dessas.